estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Iniciando aqui mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns pela FEB TV. Este é o programa de número 58. Nós estamos estudando o capítulo 16 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o quarto programa que trata desse capítulo, intitulado por Allan Kardec de Médiuns Especiais. Ele está tratando das aptidões especiais dos médiuns e traça um quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns, uma vez que essa faculdade ela é multiforme ou polimórfica e nos ajudando a identificar de modo prático as diversas especialidades de mediunidade ou da faculdade mediúnica, para que nós não fiquemos apenas no plano da abordagem teórica, pois que muitos não tiveram, talvez, a oportunidade de assistir presencialmente uma reunião mediúnica. Nós trouxemos um texto do espírito Efigênio Vitor, do livro Vozes do Grande Além, intitulado Mediunidade e Espiritismo. Eu vou ler apenas alguns trechos deste importante capítulo, onde esse elevado benfeitor espiritual, a certa altura, diz: médiuns existiram em todos os tempos. Na antiguidade remota, eram adivinhos e pitonisas que frequentemente pagavam com a vida o conhecimento inabitual de que se faziam portadores. Na Idade Medieval, eram santos e santas quando se afinavam à craveira religiosa da época, ou então feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando se não ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. Hoje, possuímos-los em todos os tons, em dilatadas expressões polifórmicas. Médiuns, psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas psicofônicos, materializadores e intuitivos. No próprio Evangelho, em cujas raízes divinas o Espiritismo jaz naturalmente mergulhado, vamos encontrar um perfeito escalonamento de valores, definições e atividades mediúnicas. Vemos a mediunidade absolutamente sublimada em Nossa Mãe Santíssima quando registra a visitação das entidades angélicas. Reconhecemos a clareaudiência avançada em José da Galileia, quando recolhe dos mensageiros do plano superior comentários e notícias acerca da gloriosa missão de Jesus. Simão Pedro era médium da sombra, quando se adaptava à influência perturbadora de que muitas vezes se sentiu objeto, e era médium da luz, quando partilhava a claridade divina em sua vida mental. O mesmo Simão Pedro, Tiago e João foram médiuns materializadores no Tabor, favorecendo
a aparição tangível de grandes instrutores da mais elevada hierarquia. João. O grande evangelista foi médium, na mais sublime acepção da palavra, quando anotou as visões do Apocalipse. Os companheiros do Senhor, no dia inolvidável do Pentecostes, foram médiuns de efeitos físicos, médiuns poliglotas e psicofônicos da mais nobre expressão. Saulo de Tarso. Foi notável médium de clarividência e clareaudiência às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com o Divino Mestre. Todavia, não nos será lícito esquecer que os possessos, os doentes mentais, os obsidiados de todos os matizes, que enxameavam a estrada do Cristo de Deus, quando de sua passagem direta entre os homens, eram também médiuns. Precisamos, assim, na atualidade, encarecer a diferença, a fim de que não venhamos a guardar injustificável assombro diante dos fenômenos que não condizem com a nossa formação moral. Médiuns existem tanto aí quanto aqui, nas esferas em que nos situamos. Por esse motivo, o grande problema dos trabalhadores mediúnicos é aquele da sustentação de boas companhias espirituais em caráter permanente. Ajustemo-nos, desse modo, aos princípios salvadores de nossa fé. E na posição de instrumentos do progresso e do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, procuremos, antes de tudo, a nossa efetiva integração com o Mestre Divino, para que não nos falte ao roteiro a necessária luz. Aqui o Espírito Efigênio Vitor faz uma ilustração das várias formas de manifestação da mediunidade, utilizando o Novo Testamento. Desde o nascimento de Jesus até a ressurreição, está repleto de fenômenos mediúnicos. Nós vamos analisar hoje o item 191 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec classifica as variedades dos médiuns escreventes segundo o modo de execução. Então, aqui, ele recorda, apenas para a classificação, um capítulo já estudado, que se refere aos médiuns escreventes. Então, ele recorda, médiuns escreventes ou psicógrafos são aqueles que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. E aí ele desce para uma segunda classificação, médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe por um impulso voluntário e que nenhuma consciência tem do que escrevem. Muito raros. O espírito atua na região cerebral do médium que comanda o braço. Por isso se escreve mecanicamente, muitas vezes não se sabe o que escrever. Médiuns semimecânicos, aquele cuja mão se move involuntariamente também, mas que tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escreve. São os mais comuns. Médium mecânico e semimecânico têm a mesma atuação dos espíritos comunicantes nos centros motores cerebrais, que vão comandar o braço que vai escrever. Então, os dois
tanto o mecânico quanto o semimecânico são mecânicos. Qual a diferença? É que um não sabe o que está escrevendo quando escreve, e o outro acompanha mentalmente o que está escrevendo. Então, o semimecânico ele é também mecânico, só que ele acompanha a escrita. Essa é a diferença. Porque o mecanismo de comunicação é exatamente o mesmo. E aí, Kardec ainda classifica os médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, o médium intuitivo não está em transe. O médium mecânico e o semimecânico estão em transe. O intuitivo não está em transe. A comunicação é telepática. E aí, Kardec, por isso a pessoa escreve voluntariamente, ou seja, o impulso é da mão. Mas tem uma peculiaridade que Kardec coloca aqui, muito interessante no caso dos intuitivos. E ele recorda que os médiuns inspirados são intuitivos também, só que os inspirados, eles são de uma intuição menos evidente do que os médiuns intuídos. Kardec diz que os médiuns inspirados muitas vezes não precisam escrever o pensamento que lhe surge à mente. O pensamento vem e ele retém. Ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado ou provocado. Então, o intuitivo, muitas vezes, para ele completar toda a ideia que está captando telepaticamente de um espírito, ele precisa escrever. Porque na medida em que ele vai escrevendo, é como se surgisse na cabeça dele um ditado, como se alguém estivesse ditando. Ou seja, as ideias vão surgindo na medida em que você vai escrevendo. Mas, repito, não é estado de transe, porque ele está permanente lúcido e ele que está movimentando. Mas o contato é telepático. Então, vem uma palavra, uma frase, a pessoa escreve, aí, de repente, vem outra ideia, e aí ele vai construindo o texto, acompanhando os pensamentos que lhe estão sugeridos. Conforme o grau de percepção do intuitivo, ele percebe claramente, muito dessa forma que eu mencionei, como se fosse uma voz que estivesse ditando na mente dele, falando, e ele fosse escrevendo, mas sem perder a lucidez. Outras vezes, vem um bloco de ideias de uma vez, e aí ele precisa rapidamente colocar no papel aquilo que está vindo, porque senão as ideias se perdem, uma vez que veio uma grande quantidade de imagens mentais que ele precisa traduzir. Kardec diz, são muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, por não poderem, muitas vezes, discernir o que provém dos espíritos do que deles próprio emana. Então, é muito difícil para muitos médios reconhecer o pensamento, se é seu ou se é do espírito. Muitas vezes a gente reconhece porque não estava pensando naquele assunto, ou o assunto avança para um ângulo que você não pensava. Essa forma de como se fossem vozes falando e você vai ditando, e você vai anotando, né? A elevação do assunto tratado, se é aquilo que você tem conhecimento mais aprofundado ou não. Então, com o tempo, o médium vai exercitando. Uma coisa que o médium intuitivo deve fazer é sempre exercitar em sessões mediúnicas. Tem muitos médiuns intuitivos que às vezes acordam de madrugada, o espírito me acordou para escrever. Não faça isso. É uma sugestão, porque os espíritos superiores são extremamente disciplinados em relação a horários e a lugares em que se manifestam. Então, o médium que escreve a toda hora, em qualquer lugar, às vezes o médium está num restaurante e vem uma ideia, ele quer escrever aquilo ali, ele sabe que é uma intuição, vai colocar aquilo ali num guardanapo, não é? De restaurante. Então, você vê que é uma indisciplina mediúnica e que naquele momento ele pode estar sendo intuído por espíritos inferiores, porque espíritos superiores vão aguardar o momento adequado.
Muitas vezes, o médium recebe as orientações na madrugada. Os espíritos conversam com o médium. Quando ele acorda de manhã, todas as ideias lhe surgem à mente, espontaneamente. E ele vai se recordando. E aí é que surge a inspiração ou a intuição. Médiuns polígrafos são aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou estão aptos a reproduzir a escrita do espírito que tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, o da identidade da escrita, é muito raro. E aqui nós lembramos Chico Xavier, que muitas vezes conseguia reproduzir a assinatura do espírito, como constava muitas vezes em documentos, numa carteira de identidade, sem nunca ter visto o documento. O Chico Xavier era um médium mecânico perfeito, com muita sensibilidade e com o mínimo de interferência no processo. Então, ele conseguia mecanicamente reproduzir o espírito, através dele encontrava muita facilidade, e, portanto, ele conseguia assinar as mensagens como, né, a assinatura do encarnado. Inclusive, há um livro chamado Grafoscopia à Luz do Espiritismo, em que um pesquisador recolheu uma série de psicografias do Chico com essa assinatura e comparou com as assinaturas dos comunicantes quando encarnados. Porque é uma coisa muito interessante na grafoscopia. Uma coisa é você assinar o seu nome, sua assinatura. Outra coisa é alguém imitar a sua assinatura. Um exame grafotécnico, que vai analisar a grafia, ele consegue perceber, o técnico, a diferença daquilo que é original da imitação. Por causa do traçado das letras, do modo de escrever, até o modo de se curar o lápis ou a caneta, até a posição que a caneta é colocada no papel, serve de identificação para saber se a assinatura é original ou é uma imitação, porque existem imitações quase que perfeitas, só um técnico pode fazer essa diferenciação. Então, esse pesquisador pegou as mensagens do Chico que tinham assinatura, e ele chegou a uma conclusão muito interessante, que aquelas assinaturas não eram imitações, eram originais, pelo jeito que o lápis tocava o papel, pelo jeito que a letra era desenhada, às vezes a letra mais deitada, mais em pé, um A mais aberto, mais fechado, o pingo no I, o acento, né, que são alguns detalhes que eles olham. Então, no caso do Chico, ficou comprovado que a assinatura era original e não uma imitação. Chico era um médium polígrafo. Outro, médiums poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, é muito raro. O médium poliglota, também chamado de xenoglossia, que é esse fenômeno de pessoa falar numa língua que desconhece nessa encarnação, o médium só consegue isso se estiver nos seus arquivos mentais de outra vida. Então, aí, naquele instante, o espírito acessa o subconsciente, e se a pessoa tem familiaridade com aquela língua em vida passada, ele consegue, nessa encarnação, na atual encarnação, ser um médium poliglota, falar uma ou mais línguas. Então, isso vai depender da sua experiência pretérita com as línguas que ele está ali reproduzindo quando em transe. Médiuns iletrados, os que escrevem como médium sem saberem ler nem escrever no estado originário. Os espíritos dizem que os médiuns iletrados que conseguem escrever são mais raros do que os poliglotas, por causa da dificuldade material a vencer. É interessante que o médium poliglota, quando
ele fala ou escreve em línguas que ele conhece, línguas vivas e não línguas desconhecidas, ou apenas o balbuciar de palavras, não é? Que na verdade não é uma língua, são sons que às vezes a pessoa diz que é uma língua estranha. Isso não é mediunidade poliglota, né? Isso é chamado de glossolalia, ou seja, quando a pessoa ela emite sons que dá a impressão que é uma frase, mas ela não está falando. Então, aqui o médium poliglota é de línguas vivas. Mas o médium iletrado, o médium que não tem formação acadêmica, educacional, não foi alfabetizado, por isso iletrado, os espíritos dizem que eles têm que desenhar as letras. Por isso a dificuldade mecânica que eles têm. Ele consegue escrever, mas é como uma criança que vai desenhando letra por letra, e isso se torna um trabalho muito difícil para o espírito. Mas no caso do poliglota, que é alfabetizado, isso é mais fácil, porque ele acessa o subconsciente. A gente fica pensando, por que a pessoa ela é analfabeta nessa encarnação, mas ela foi alfabetizada em vida passada? Isso não estaria, não daria possibilidade dela reproduzir o conhecimento da alfabetização que teve em vida passada nesta encarnação? Os espíritos dizem que sim, e que é isso que acontece. Só que o médium desenha as letras que ele teve contato em vida passada. Por isso que ele consegue ainda desenhar as palavras. Por quê? Porque ele teve contato com as palavras em vida passada e agora ele consegue, então, desenhar. Mas por causa da falta de formação nessa encarnação, falta de alfabetização, não lhe permite uma fluência na escrita. Ele não escreve rápido, ele escreve devagar. Por quê? Na verdade, ele não está escrevendo com os conhecimentos dessa vida, mas com os conhecimentos da vida passada, por isso essa dificuldade mecânica. Mas ainda aí a influência da vida passada. No item 192, a classificação segundo o desenvolvimento da faculdade. O Kardec coloca que existem médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência ou desenvolvimento. Tá? Ele usa a palavra experiência, porque a experiência ela é mais do que o desenvolvimento. Desenvolvimento é o exercício, mas a experiência é aquele convívio com a reunião, o amadurecimento, ele vai se familiarizando com as vibrações, isso é a experiência que o tempo dá. Médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes. Monossílabos, traços, letras sem conexão. Nós vamos ter um capítulo da formação dos médiuns em que a gente vai voltar no termo desenvolvimento da mediunidade, que muitas pessoas dizem que não existe desenvolvimento, existe educação da mediunidade. Na verdade, existem os dois. Desenvolvimento é algo mecânico, é o exercício. Desenvolvimento da mediunidade. Educação é do médium. Então, o médium se educa. Porque a faculdade era precisa de exercício para desenvolver. O próprio Chico, Divaldo, médiuns muito experientes, todos dizem que no início tinha uma fluência e com o tempo foram ficando plenamente desenvolvidos. Por isso que Kardec vai dizer aqui que existem os médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas e que transmitem as comunicações com facilidade e clareza, sem hesitação. Concebe-se que esse resultado só é obtido pelo hábito, não é? Porquanto os médiuns novatos, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e mais difíceis por causa da habitualidade. Então, quanto mais se exercita ao longo dos anos, você vai ficando mais habituado à psicografia ou à psicofonia, tá? Porque aqui tudo que a gente fala se refere às duas faculdades, psicografia e psicografia. Quando Kardec diz, então, médiuns feitos ou formados, a gente concebe a ideia de que o médium chega a um ponto em que ele está completamente desenvolvido. Esse pensamento, inclusive, Kardec
aborda em outros pontos de O Livro dos Médiuns. Chega um ponto em que o médium está pleno. Quanto tempo isso vai levar é individual. Mas chega um ponto em que o médium atinge, digamos assim, o ápice da sua faculdade mediúnica, pelo tempo, não é? Um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, isso não dá para dizer. Mas chega um momento em que o médium atinge o ápice, por isso ele diz que existem médiuns feitos, sim, ou formados. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora sejam recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento, ou seja, o médium escreve ou fala pouco, lacônico. Médiuns explícitos, as comunicações que recebe têm pouca amplitude. As comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado, médium explícito. Ele não oferece nenhum obstáculo aos espíritos e a ideia sai mais ou menos completa. Há uma observação dos espíritos aqui. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos entre o comunicante e o médium, ou seja, tem que haver uma identidade muito grande, uma afinidade que estabelece uma sintonia. Essa afinidade fluídica, ela se constrói, às vezes, em várias reencarnações, ou com o tempo nessa encarnação. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Então, médiuns explícitos são aqueles que conseguem receber livros, não é, romances, ou então mensagens complexas. Médiuns experimentados são aqueles que têm facilidade de execução. É uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo. Enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Para lhes apreciar a qualidade boa ou má, pelos mais minuciosos ou delicados sinais que ajudam a distinguir o que é falso, proveniente de espíritos zombeteiros ou de espíritos elevados. Espíritos zombeteiros que se acobertam com aparências de verdade. Kardec faz aqui uma importante diferenciação. Às vezes o indivíduo pode adquirir, pelo exercício, uma faculdade plena, ou seja, ele se torna fluente, ele se desenvolve muito rápido, mas não tem experiência. Então, Kardec coloca aqui que tem que haver uma conjugação de facilidade na comunicação, que se dá pelo exercício de corporação, ou psicofonia, ou psicografia, ou, não é? Que aí é o hábito, é o tempo que dá. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo precisa adquirir experiência. Só que a técnica da psicografia ou psicofonia se consegue pelo transe, ao longo de um tempo, que Kardec diz que pode ser breve. Mas o indivíduo não adquire experiência só frequentando reunião mediúnica. A frequência reunião mediúnica dá a ele uma percepção da dinâmica da reunião. Mas a experiência, ela precisa ser conjugada com estudo, com pesquisa. Ele coloca aqui, estudo sério das dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo, sobretudo para reconhecer os espíritos que estão se comunicando. Então, tem muitas pessoas que são desenvolvidas, mas não têm experiência. E isso é um grande obstáculo para eles, porque podem ser enganados com facilidade. Como também não basta eu frequentar 10 anos uma sessão mediúnica, sem faltar nenhuma vez, e nunca estudar um livro. Porque aí a experiência prática minha será empírica, não será científica, que é o que Kardec preconiza. Então, não basta também eu frequentar anos sucessivos, e até ser um
uma pessoa pontual, dedicada, comprometida, mas sem estudo. Aí há uma distorção, porque a pessoa pode ficar esses anos todos enganada por espíritos embusteiros. Então a pessoa às vezes recebe coisas ridículas e acha que é maravilhoso. Ou frequenta a reunião mediúnica e acha que cumpriu seu papel de médium na Terra. Não é assim, é preciso estudar. Importante essa colocação de Kardec aqui sobre médiuns experimentados. Mas ele continua. Ele diz o seguinte: facilmente se compreende a importância desta qualidade. Ele está falando aqui da experiência, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal, diz Kardec, é que muitos médiuns confundem experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, que os dominam, vangloriando-lhes, né, ou lisonjeando-lhes o orgulho. Essa é a importante informação que a gente tem, diferença entre frequentar a reunião mediúnica e ter experiência com reunião mediúnica. Às vezes a gente frequenta, mas não estudou, então não tem experiência. Médiuns maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais ou menos fácil aos diversos gêneros de comunicações pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Então, são médiuns maleáveis que eles têm um amplo espectro de possibilidades, dada a sua possibilidade de contato psíquico com diferentes entidades. Ele tem uma facilidade de assimilação fluídica com diferentes espíritos. Essa espécie de médium se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. É uma observação que os espíritos fazem. Lembrando que médium sensitivo, né, a mediunidade sensitiva é a base de todas as outras faculdades mediúnicas. Todo médium é sensitivo, ele precisa ter sensibilidade. Então, o médium maleável é o sensitivo, que tem uma grande possibilidade de perceber os diversos espíritos que dele se aproximam. Mas também, na classificação, existem os médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os outros. E é ele que responde pelos outros quando são chamados ou evocados. Aí há uma observação dos espíritos. O médium exclusivo, ou seja, esse que só sintoniza com o espírito, isso se dá pela falta de maleabilidade. E aí tem que se tomar um cuidado. É a observação que os espíritos fazem. Quando o espírito é bom, pode ligar-se o médium, amizade, simpatia e com um propósito louvável. Mas quando é mal, é sempre objetivando por o médium na sua dependência, ou seja, está criando um estado de obsessão. É mais um defeito do que uma qualidade. Médiuns assim são facilmente fascináveis. Então, quando o médium ele só sintoniza com o espírito, tem que tomar muito cuidado. Por isso que muitas vezes a gente repete, parece ser uma crítica, mas é um alerta. Médium que incorpora só o mentor do grupo, ele não incorpora outro espírito. Isso é um risco. Porque mostra que ele não é um médium maleável. E se esse espírito for muito capcioso e malicioso, ele pode enganar o médium e o grupo inteiro, porque ele só incorpora um espírito, porque ele só psicografa um espírito. E que muitas vezes se apresenta com nomes pomposos, né? Esse é o médium pouco maleável, o médium exclusivo. Médiuns para evocação. Interessante, Kardec identifica médiuns que eram mais aptos ou maleáveis, mais próprios para esse gênero de comunicação,
e para questões de minudência que se podem propor aos espíritos. Isso ele observou. Obviamente, porque ele elaborava longos questionários, né, para fazer as entrevistas, digamos assim, com os espíritos. E tinham médios que tinham mais facilidade para responder as perguntas, outros maior dificuldade. Naturalmente, alguns não conseguiam sintonizar com os espíritos que Kardec evocava e outros tinham maior facilidade. Por isso ele disse médios para evocação. Ele diz que, sob esse aspecto, médium tipicamente que tem facilidade para responder perguntas autênticas são médios inteiramente especiais. E a observação dos espíritos, a resposta que dão não sai nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Então, aqui o espírito faz uma certa crítica, né? Ou um alerta, melhor dizendo, podemos ver assim. Os médios para evocação, eles ficam muito limitados a essa condição, ou seja, se não houver evocação, eles não entram em transe. É isso que o espírito está dizendo aqui, porque ele não se presta a situações gerais, ele fica mais focado quando tem pergunta. Então, é uma observação de que, na verdade, ele acaba se especializando tanto que ele não se torna muito espontâneo, que é o caso da classificação seguinte: médios para ditados espontâneos. Recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando essa faculdade é especial num médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Mas há uma diferença, porque ele acaba ficando mais maleável a um grande grupo de espíritos e não fica muito dependente de um estado de evocação, ou seja, em que ele ali na reunião fica predisposto apenas se houver a evocação. O médium maleável, não. O de ditado espontâneo, aí como não há esse condicionamento à evocação, ele então fica mais espontâneo e aí ele repassa as mensagens sem muito obstáculo. O obstáculo do médium de evocação seria exatamente esse, psicológico, porque ele depende de um comando, né, para entrar assim. Então, Kardec coloca aqui que esses médiuns, ele fecha a frase dizendo que é muito difícil fazer-se, através de médiuns de ditados espontâneos, uma evocação. Às vezes é impossível. E aí os espíritos fazem uma observação. Entretanto, são bem mais aparelhados do que a classe precedente, ou seja, os de evocação. Atentem que o aparelhamento de aqui se trata é o de materiais do cérebro, porque é necessário frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende-se por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas ou ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Então, veja aqui uma coisa muito curiosa. Pelo teor da ideia que é colocada aqui, os espíritos estão dizendo que o médium para ditado espontâneo, ele é um instrumento muito mais favorável às comunicações do que os para evocação. Por quê? Porque os médiuns para ditados espontâneos, eles precisam ter um acervo cultural, de formação de conhecimento de espiritismo, formação pessoal, maior do que os outros. Então, os espíritos consideram os de evocação mais limitados. Essa é uma comparação muito interessante que os espíritos fazem aqui. Eles dizem, são bem mais aparelhados do que a classe precedente. Ao que se nota, os espíritos dão preferência
aos médiuns para ditados espontâneos do que para as evocações. Isso fica claro quando ele diz aqui que o aparelhamento de que aqui se trata é de materiais do cérebro e que requer maior soma de inteligência do que para as evocações, que às vezes ele fica mais limitado. Em outro trecho do Livro dos Médiuns, essa ideia de que eles preferem os médiuns espontâneos para ditados espontâneos, que são mais maleáveis, fica bem evidente, que é essa ideia que é colocada aqui. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. E aí vem uma outra classificação, está no item 193. A partir de agora, médiuns versejadores. Os que obtêm facilmente, mais facilmente do que outros, comunicações em verso. Poesias, não é? São muito comuns para maus versos e raros para bons versos. Existe uma outra variedade, médiuns poéticos, sem serem médiuns versejadores, ou seja, que psicografem em verso. As comunicações têm algo de vaporoso, sentimental. Há uma poesia na fala do espírito. Então, a linguagem é delicada, é elevada, é afetiva, é amorosa. São mais do que os outros, próprios para expressão de sentimentos ternos, afetuosos. Então, você lê uma mensagem, não é, de espíritos que você identifica claramente um tom mais afetuoso, mais maternal. A gente percebe isso até na psicografia do Chico. Você vê o André Luiz, ele é bem técnico, né? Às vezes tem mensagens dele assim que parece receita de médico. Ele coloca 10 tópicos assim para você ter um dia feliz, uma mente equilibrada. Ele vai colocando tópicos ali, parecendo receita, frasezinhas curtas. E aí você pega um texto de Meimei, por exemplo, é um texto de mãe, afetivo, carinhoso, diferente de uma psicografia de um Castro Alves, que aí já é inverso, de Maria Dolores, que aí vem inverso, né, cada um com o seu estilo. A gente vê isso bem no Parnásio de Além Túmulo, que foi totalmente psicografado com versos. Então, aqui, Chico atuou como médium versejador. E depois, quando ele recebe um livro cândido, carinhoso, afetivo, com mensagens de Meimei, por exemplo, dando um exemplo, só Meimei, mas Emmanuel também tem romance, e a gente vê o livro, um romance de Emmanuel e um romance de André Luiz. Você vê que ali a linguagem de André Luiz é mais técnica, muito elevada, não é menos elevada do que a outra, mas é o estilo. Um é poético, o outro é mais científico. A gente tem que aprender a observar essas coisas quando interpreta a mensagem. Por isso que a gente está estudando isso, tá? Para identificar o estilo do espírito e a maleabilidade do médium. Médiuns positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas e aos informes exatos. Então, Kardec classificou como médium positivo aquele que chega a detalhes nas suas explicações. Médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos. O poeta, às vezes, divaga, né? Porque aí é só a emoção falando, embora a beleza dos versos. Nem o terra-terra dos médiuns positivos, que são, assim, mais técnicos. Então, ele diz que os médiuns literários dissertam com sagacidade, com grande sabedoria, têm um estilo correto, elegante e de notável eloquência. Paulo Estevão é um exemplo de psicografia literária excepcional. Paulo Estevão. Um dos livros mais importantes da literatura mediúnica espírita. Eu citei o Chico, mas eu posso também citar Divaldo. A gente percebe Manuel Filomeno de Miranda com as suas minudências. Ali Divaldo se torna um médium positivo, né? Em que ele é técnico, vai a detalhes.
Outras vezes, quando ele recebe um Victor Hugo, ele é um médium literário, com uma linguagem bastante sofisticada, e aí ele disserta com elegância, e a gente vê também isso, esse caráter maternal, né, em livros como Mestre de Amor, por exemplo. Então, são médiuns que oferecem uma grande maleabilidade para os espíritos. Médiuns incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas são prolixos, incorretos, cheios de repetições e de termos impróprios. Os espíritos fazem um comentário. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium. Então, não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que, às vezes, pouca importância dá a isso. Tem espíritos, ele quer dizer, que tem como essencial o pensamento e deixa a liberdade do médium dar a forma que convenha. Se ele é um médium incorreto, então, embora às vezes a ideia seja boa, mas o estilo é muito pobre. Já assim, não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter e que constituem sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Ele faz aqui uma comparação. O médium pode ser incorreto, não ter muito domínio de gramática, não tem muita experiência com literatura, não tem hábito de escrever, ele, médium. Então, ele vai escrever, vai ter repetição, as ideias vão ficar emboladas, às vezes não ficam muito claras. Mas isso não quer dizer que o espírito seja inferior. Porque há médios que escrevem fluentemente, mas que as ideias são nitidamente de espíritos inferiores. O que a gente deve observar é o conteúdo. É claro que o estilo também vai mostrar a natureza do espírito. Mas como ele disse aqui, tem espíritos que não se preocupam muito com essa questão literária e se utilizam de médiuns incorretos. Por isso eles trazem boas ideias. Porque eles não se preocupam se o médium está escrevendo de uma forma elegante ou não, gramaticalmente correta ou não. Já outros espíritos se importam. Porque eles não se manifestam por qualquer médium. Se o médium não oferecer um grande cabedal de moralidade e de intelectualidade, eles não enviam a comunicação. Tá? Médiuns historiadores, os que revelam aptidão especial para explanações históricas. Essa faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium. Não é raro verem-se pessoas sem instrução ou de pouca instrução, e até crianças tratar de assuntos que não estão ao alcance delas. É muito raro. Isso aqui aconteceu com a série de romances de Chico Xavier, Paulo Estevão, há 2000 anos, não é? Em que Emmanuel tratou de assuntos e descreveu lugares que Chico nunca tinha visitado. Aconteceu também com Divaldo, quando ele recebeu Victor Hugo, que ele descreve ambientes que Divaldo não tinha conhecido. Mais tarde ele foi conhecer só quando ele visitou a Europa, assim ele narra na sua autobiografia. Médiuns científicos, não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes, apesar de se mostrarem especialmente aptos a comunicações relativas à ciência. Então, o médium científico não quer dizer que todo espírito que se comunica será um grande cientista. Ele, às vezes, trata de assuntos científicos, mas de uma forma pobre, sem novidades, às vezes até com erros, e ele é um médium científico. Ele precisa estudar para dominar melhor a capacidade de transmitir pensamento dos espíritos. Espíritos ligados às ciências. Médiuns receitistas têm especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para prescrições médicas.
estão ficando cada vez mais raros, você quase não encontra mais médiuns receitistas. Eram muito comuns no país, para falar apenas aqui do Brasil, sobretudo na época que não se tinha muito acesso, né, aos médicos, cidades do interior tinham muitos médiuns receitistas. Davam prescrições médicas, homeopáticas ou alopáticas. Importa não os confundir com médiuns curadores. O receitista não é médium curador, porque o receitista transmite o pensamento do espírito. O médium curador, ele já doa fluido ectoplasmático. Né? Bom, Kardec coloca aqui que existem médiums de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicação que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que dão. Então, tratam de assuntos de forma grosseira. Quem haja estudado o mundo espírita e a escala espírita sabe que espíritos existem cuja perversidade se iguala à dos homens mais depravados e que gostam de exprimir seus pensamentos mais grosseiros, como os temos. Outros espíritos são menos abjetos e se contentam com expressões triviais. Então, nesse caso, são espíritos muito inferiores. E o médium, nesse caso, ele deve, inclusive, buscar elevação mental. Esse espírito que quer trazer mensagem obscena, ele precisa ser esclarecido. O médium pode opor resistência, sim, e não escrever palavras grosseiras, palavrões, ou ideias que trazem um tom de obscenidade. O médium precisa aprender a refrear isso. Senão ele vai sintonizar-se sempre com espíritos inferiores. Isso aqui beira a obsessão. Como também expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objetos por parte de semelhantes espíritos. Kardec está dizendo aqui que esses médiuns, é natural que eles sintam desejo de se livrar desse tipo de espírito, que são espíritos perturbadores. É necessário uma estranha aberração de ideias estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. O médium tem que se entregar à oração, buscar a vigilância, a elevação mental, para não ficar preso a esse tipo de espírito, porque senão ele vai ficando cada vez mais obsidiado, porque são espíritos realmente obsessores. Tá? Muito bem. Vamos ver se aqui temos algumas perguntas para nós respondermos. Se não chegou alguma coisa. Várias perguntas. Nosso Telegram já está aberto, tá, pessoal? Para colocar essas perguntas lá. Muito bem. Nós vamos continuar com esse assunto no programa que vem, tá? O capítulo não se esgotou, nós ainda temos vários tipos de classificação aí para fazer. A Roseli Ubaldo pergunta: é comum doer as mãos quando se está fazendo um desenho mediúnico num trabalho de dedo na sessão? Eu estou entendendo que a pessoa parece que está pintando com o dedo, não é? Essa sensibilidade é do médium, é difícil você descrever, porque existem impressões que são tão subjetivas que você não encontra assim, uma explicação muito direta. Não seria natural o dedo doer. Mas se o médium está sentindo dor, ele pode ser que ele esteja forçando muito a mão, ou seja mesmo uma impregnação fluídica. O próprio médium, se ele mentalizar, prestar atenção e procurar se abstrair do fenômeno em si, analisar o fenômeno como quem estava de fora, a partir dos seus próprios sentimentos e sensações, consegue definir. Cada médium é um universo diferente do outro,
e ninguém tem sensações iguais às outras. A Marise Azevedo nos pergunta: o que o dirigente da reunião mediúnica deve fazer com o médium que dorme durante quase toda a reunião mediúnica? Ele tem que conversar com ele, saber por que ele está sentindo muito sono. Não pode deixar isso sem atenção. Converse com o médium em particular, para não expô-lo. E pergunta se ele descansa antes de vir para a reunião mediúnica, se ele está tomando algum medicamento. Aí você tem que considerar a idade dele, o tipo de trabalho que ele desempenha, porque dependendo da idade a pessoa tem mais sono ou menos sono, dependendo do tipo de trabalho, se a pessoa trabalhou o dia todo, se teve a oportunidade de descansar. Essas coisas você vai conversando e o médium acaba se ajustando e acaba superando aquele sono. Não é, digamos assim, aconselhável que a pessoa fique dormindo. Isso vai ajudar também o dirigente a identificar se é um sono hipnótico. Porque a pessoa vai descrever como é que ela entra nesse sono. O sono natural é de um modo: apaga a luz, fica silêncio, o ambiente fica acolhedor e a pessoa cochila. Já o médium que entra na hipnose para o transe de desdobramento, e aí ele tem um sono irresistível, ele tem um sono, e aí ao invés de dormir, ele fica acordado. É a coisa mais interessante. Ele fica desperto psiquicamente. Quem olha de fora vai dizer que ele está dormindo, mas ele vai se sentir acordado, porque ele estará em transe. Então, se você conversa com o médium, ele vai descrever o processo do sono, e aí dá para discernir perfeitamente. Jacobson, quando as intuições chegam na madrugada, é correto o médium deixar o papel lá próximo para escrever? Márcia, eu não gosto dessas questões assim, isso pode ou se isso não pode. O Espiritismo não tem isso, não tem essa questão de proibição. Kardec orienta e a gente busca seguir as orientações dele. Os espíritos dizem que os elevados espíritos gostam de local e horário para escrever. Não vão incomodar o médium de madrugada. Tá? Mas tem pessoas que deixam papel e lápis, às vezes tem um sonho, acorda e gosta de anotar isso. Para não esquecer de algo que lembrou e acordou, escreveu e volta a dormir. Então, aquilo não é uma psicografia, ele está fazendo uma anotação. É diferente. A pessoa se concentrar, entrar em transe e psicografar. Então, eu não vejo mal em deixar o papel e o lápis para escrever. Agora, tem que ver se isso não se torna uma psicografia, algo que está perturbando o sono da pessoa, porque o ideal é que esses espíritos tenham lugar e hora para escrever. Essa disciplina do médium é importante para a disciplina dos espíritos. Mas o papel e o lápis em si, eu particularmente não vejo nenhum despropósito nisso. A Ronise de Paula pergunta: a mediunidade poliglota, o médium deve fluir a comunicação? Isso gera uma dúvida quando o médium não fala o idioma. Não. Se o médium ele está falando, ele não sabe espanhol, de repente começa a falar em espanhol na reunião, está identificando que ele é um médium poliglota. Ele começa a falar em francês, ele não conhece a língua. Diferente se você conhece a língua, tá? Que aí você pode estar sendo sugestionado pela própria experiência que tem com a língua. A pessoa não conhece, isso é muito útil para o dirigente conhecer a maleabilidade do médium. Então, depois ele pode conversar com o médium, o que o médium sentiu, saber por que o espírito quis falar daquela forma em espanhol. Você pergunta se deixa fluir a comunicação. Deve deixar fluir a comunicação, sim. Não impedir a comunicação. Isso deve ser estudado com o médium depois, para verificar a tipicidade, a especialidade desse médium, que às vezes ele é um médium poliglota mesmo, e a reunião mediúnica é para isso, para ele ter liberdade de expressão. Se ficar tolhendo, aí fica difícil o desenvolvimento dele e até o estudo da própria faculdade mediúnica dele. Então, deve deixar fluir, as avaliações devem acontecer sempre depois, nunca com um tom de crítica, sempre buscando o aprendizado.
tá? Mas as comunicações não podem ser obstacularizadas em reunião mediúnica. Não se pode escolher que espírito manifesta. Ah, esse espírito aqui não pode manifestar. Ah, não pode manifestar preto velho na reunião mediúnica. Olha, ele é um espírito como outro qualquer. Pode manifestar. Não é? Diferente de você fazer apologia a isso, ou transformar a reunião mediúnica, não é? Porque uma entidade se manifestou, mas não há proibição. Os espíritos são livres. Jesus disse que o espírito sopra onde quer. E a reunião mediúnica é para isso, para a gente receber os espíritos acolhidos com amor, com fraternidade, dentro das suas condições peculiares. O André Luiz nos pergunta, Jacobson, à exceção dos médiuns polígrafos, em uma psicografia, a letra será sempre semelhante à letra do médium? Não. Às vezes, porque o médium escreve rápido, a letra pode ficar diferente da que ele tem normalmente. Tá? Então, essa questão de letra é só se identificar realmente com a letra do comunicante, que ele é um polígrafo. Que aí você tem que identificar com a letra. Às vezes a letra muda porque você escreve rápido. Aí não é um médium polígrafo, depende mais da velocidade da escrita. A Solange, médium maleável, seja escrita, solicitação aos espíritos do bem, intuição aguçada. Não entendi se foi uma pergunta ou se foi um comentário. Quando tem um grupo onde podemos chamar, tem sintonia fluídica, isso ajuda no trabalho, nas comunicações, ajuda o dirigente? Também, Sol Ribeiro, eu não entendi direito a pergunta. O grupo tem que ter sintonia, tem que ter afinidade, tem que ter amor, confiança. Isso tudo ajuda. Eu já comentei aqui que o transe depende de 3 fatores: o dirigente, o médium e o grupo de apoio. Isso tudo é uma ligação fluídica só que favorece o transe. Só para encerrar, Vinícius nos pergunta, a aquisição de repertório cultural de qualidade, então, nos ajuda no desenvolvimento e exercício da mediunidade? Sim. O médium precisa estudar. Estudar espiritismo para entender toda essa complexidade do fenômeno, mas também estudar gramática, literatura universal, porque isso lhe dá cultura e vai facilitar a comunicação de espíritos elevados. Não é determinante, porque o que determina muitas vezes é o objetivo e a moralidade do médium. Tá? Mas o médium precisa. Chico Xavier estudou muito, tornou-se um médium muito culto por ele mesmo. Divaldo hoje é um homem muito culto, de uma experiência muito grande. Ivone também estudou muito pouco, até o primário, o Divaldo e o Chico. Ivone, ela profissionalmente ela escrevia para jornal, mas ela acabou adquirindo uma grande cultura também, cultura geral, tá? Então o médium precisa estudar. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que o nosso estudo está disponível em podcast no canal da FEB no Spotify, ouça lá, e nas demais plataformas de áudio e streaming. Os nossos encontros ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Dúvidas? Acesse o Telegram, @FebTV_Médiuns, escreva a sua pergunta. O Telegram fica aberto 24 horas, porque depois, durante a semana, a nossa equipe tem que ter tempo para pesquisar e responder para vocês as perguntas. Mas não deixe a dúvida, coloque lá. E todo o conteúdo dos nossos programas está em febtv.com.br/médiuns. Você encontra toda a sequência. Eu tenho notícia aí de gente que está maratonando, não é? As pessoas passam um recadinho para a gente dizendo aí que estão maratonando, assistindo todos os programas e acompanhando ao vivo. Um abraço aí muito carinhoso a todas as pessoas que estão acompanhando atentamente, presencialmente ou à distância. A gente agradece muito o apoio. Eu digo isso em nome da FEB TV. A FEB disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Anote aí. Estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, terça-feira, 20 horas, aqui conosco. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, às 21h30. Finalmente, colabore com a FEB TV. Seja um padrinho. Ajude essa entidade que visa o bem, a caridade, a humanidade, a cumprir
o seu desiderato, o seu compromisso com a espiritualidade. Seja um colaborador, padrinho ou madrinha da FEB TV, e eu te espero na semana que vem. Até lá, para continuarmos o Estudando o Livro dos Médiuns. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. – 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.